Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a venda da PT Portugal ao fundo francês Altice pode ter sido um bom negócio para os seus acionistas. Certamente que foi, mas como na altura afirmamos e que hoje mais do que nunca se torna evidente, representou uma decisão muito negativa para o nosso país, para o interesse nacional e para os trabalhadores da PT. E como na altura afirmamos e que hoje mais do que nunca se torna evidente, tratou-se de uma decisão que colocou seriamente em causa o próprio futuro desta grande empresa. Recorde-se que todo este processo se iniciou em 94, com um governo do PSD Cavaco Silva a proceder à privatização desta empresa estratégica para o nosso país e que teve ainda como momento alto, em 2011, a alienação da Golden Share que o Estado detinha. Um instrumento que, apesar de tudo, ainda garantia a intervenção direta do Estado e a exigível defesa do interesse nacional. Depois viria ainda o conturbado processo de fusão com a brasileira Oi e operações de gestão danosa, das quais o financiamento da Rio Forte do Grupo BES é apenas um exemplo. Ora, perante este quadro, o que se exigia do governo PSD-CDS era que impedisse a venda da PT e desse início a um processo de recuperação do seu controle público, colocando esta empresa ao serviço do desenvolvimento do país e dos interesses dos portugueses. E motivos para impedir a venda não faltavam, desde logo a flagrante violação e ruptura do acordo empresarial de fusão da PT com a Oi. Para além disso, o Estado era acionista da PT, mas mesmo que o não fosse, o Governo de então, em nome e na defesa do interesse público, devia ter assumido todas as diligências para defender a PT e protegê-la de interesses estranhos aos interesses do nosso país. Sucede que o Governo PSD-CDS, ignorando literalmente o interesse público, acabou por se reduzir a um simples espectador, como de resto convém aos interesses dos grandes grupos económicos e financeiros. E é isto que importa impedir desta vez. O Governo não pode fazer o que fizeram outros governos no passado. Não pode reduzir-se a um mero espectador face às chantagens e às manobras da Altice. O Governo não pode fingir que nada se passa quando a Altice pretende despedir cerca de 3.000 trabalhadores ou remover direitos dos trabalhadores pré-reformados e reformados. O Governo tem de fazer uso de todos os meios ao seu alcance para exigir da Altice não só o respeito pelas leis laborais e o respeito pelos direitos dos trabalhadores, mas também com as obrigações de serviço público que tem no país e que não podem passar pela destruição da PT, que, recorde-se, foi já a maior empresa nacional. É necessário travar a arrogância da Altice no que diz respeito aos atropelos e ataques aos direitos dos trabalhadores e lembrar a Altice que não está acima das leis. Os relatos que nos chegam são mais que preocupantes e absolutamente inadmissíveis. Os trabalhadores falam de terrorismo psicológico, desvalorizações profissionais no ambiente de medo e práticas de assédio, deslocação de trabalhadores para unidades fantasma, sem atribuição de funções, com o claro propósito de forçar os trabalhadores a rescindir os respectivos contratos. Mas o Governo tem ainda de estar atento às intenções da Altice no que diz respeito à compra do Grupo Média Capital e à criação de um banco. Estes negócios, a concretizar-se, representarão mais um passo na assustadora tendência de domínio da nossa economia e controle dos meios de comunicação pelos grandes grupos económicos e financeiros. De facto, a PT Altice, que já detém o controle da rede de televisão digital terrestre e que já domina a maior operadora de cabo no nosso país, assumiria assim todo o controle, desde a produção à emissão e distribuição, numa concentração nunca vista no nosso país ao nível do setor da televisão. E isto, no mínimo, é muito pouco saudável para uma democracia e para um Estado de Direito democrático. É por isso que os Verdes consideram que é absolutamente necessário impedir esta pretensão megalómana de domínio de comunicação social pela Altice. É necessário impedir a destruição de uma empresa com a dimensão da PT, uma empresa estratégica para o país que assegura milhares e milhares de postos de trabalho
É imperioso lembrar à Altice que em Portugal as multinacionais e os grandes grupos económicos, por maiores que sejam e por mais dinheiro e poder que possam ostentar, também estão sujeitos ao cumprimento das leis. A Altice tem de respeitar as leis e os direitos de quem trabalha e o Estado tem o dever de garantir o cumprimento da lei e o respeito pelos direitos dos trabalhadores. É, portanto, necessário uma firme oposição, vou terminar, Sr. Presidente, é necessário uma firme oposição às proteções da Altice e procurar caminhos para garantir que a EPT, uma empresa de capitais nacionais sob controle público, como é a única forma... Tem mesmo que concluir, se faz favor. A única forma de assegurar que o setor das telecomunicações esteja ao serviço do desenvolvimento do país e do interesse dos portugueses. Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Adão